Shalom, mais uma vez juntos, para a gente poder falar, estudar, nos aprofundarmos na Torá. No Tanakh inteiro, né, que é todos os livros do chamado erroneamente, hereticamente de Velho Testamento, né, chama-se Tanakh, e na Brit Hadashah, que é chamado também de o Novo Testamento. Estudar a Palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu espero sempre assim que você goste, curta realmente, não só curtir o vídeo, eu também peço que você curta o vídeo se gostar e se inscreva no canal, mas assim que você se apaixone pela Palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, ela é divina, ela é celestial. E quando nós começamos a estudar no hebraico bíblico, a gente começa a ver algo que a tradução não nos permite ver. Então é extremamente importante que a gente tenha essa compreensão e esse desejo de conhecer no hebraico bíblico. E no vídeo passado nós falamos sobre o Shabbat, sobre a sua fundamentação nas Escrituras como um mandamento, né? Ele é um mandamento de Adonai, e então se é um mandamento tem que ser obedecido, não existe uma relativização disso, ele é absoluto, é um mandamento absoluto, ele está na mesma categoria dos outros 9 mandamentos que diz: não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não cobiçarás. Então veja, nenhum desses mandamentos ele é relativo. Nenhum desses mandamentos mudou por causa da mudança histórica da geração. Então não faz muito sentido pegar o 4º mandamento e transformar ele numa outra coisa. E eu digo coisa, porque é uma coisa. O domingo não tem nada a ver com o Shabbat. O Shabbat não é, o Shabbat é só para o povo judeu. Não é. O povo judeu é o povo mais fiel aos mandamentos de Adonai. Por isso que ele tem essa marca registrada como se tudo pertencesse a ele. E ao mesmo tempo é verdade, tudo pertence a ele. O próprio Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele diz qual a vantagem judeu? Muitas, porque ao povo judeu foi confiado os oráculos divinos, ou seja, a palavra de Deus foi confiada a Israel. A Adonai outorgou a palavra, a sua Torá a Israel, os profetas a Israel, os escritos. Então Israel tem o dever, sim, de ser um fiel depositário e praticante da Torá. Mas quando a gente vê lá Gênesis 2, que eu falei no vídeo anterior, ali já começa, no ato da criação, Deus cessa a criação e já diz, né, abençoou, santificou o 7º dia. Santificar já dá a ideia do sagrado. Então não tem desculpa. Você não pode pegar um mandamento de Deus e fazer uma adaptação. Mas eu quero, antes de nós entrarmos no vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre como o cristianismo elabora a sua, entre aspas, fundamentação. Eu vou mostrar para você que não tem base nenhuma. Eu quero que você veja comigo Daniel 7, no versículo 25. Veja comigo Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O que nós vemos aqui, gente? Esse é o 4º animal, não é? O 4º reino. Se você pegar... Depois a gente vai fazer uma reedição do estudo de Daniel 7. É muito importante nós sabemos ele. O 4º reino, ele não terminou. Se você olhar o texto do capítulo 7, a profecia, ele não terminou. Ele tem como se fosse uma reedição. Ele tem uma interrupção e depois tem uma reedição. A mudança, ela é estratégica, porque até aqui é um reino de bélico, militar. E aí, quando tem essa reedição que eu falo, ele volta como um reino sem armas físicas, mas usando armas espirituais. E aí ele vem com tudo para atacar o povo judeu e o judaísmo do povo judeu. Então ele começa fazendo coisas muito específicas. Primeiro, ele diz assim, destruir, né, os santos, né, os filhos do Altíssimo. Só que ali também nós podemos ler, magoar, né, ferir, machucar, ofender o povo judeu. Por quê? Se você começa a isolar o povo judeu na história e na sociedade, você está ofendendo o povo judeu.
Você está magoando o povo de Deus, está ferindo a honra do povo judeu. E é o que aconteceu. Nós vimos ao longo de todos os séculos, e veja bem, não é que eu estou fazendo aqui um marketing negativo do cristianismo, não, até que eu vou bater nessa tecla. Os cristãos do primeiro século, para mim, eram essenciais e eram cristãos. E agora, o cristianismo, ele foi inventado, a religião, o cristianismo foi inventada a partir de Constantino, no ano 326. Por quê? Porque, veja bem, cristianismo é uma religião, e Deus não criou uma religião. Tá? Olha, nem o judaísmo ele é classificado como uma religião a nível de história, de sociedade, sociologia. Tudo bem, pode dizer que é, mas o judaísmo, o que é o judaísmo? O judaísmo é o recebimento da palavra de Deus e não só a preservação, mas a obediência. Tudo mais, hinduísmo, budismo, confucionismo, cristianismo, tudo é religião criada pelo homem. E aí, quando é criado pelo homem, vai diferir, vai ter uma caminhada diferente da caminhada que Deus determinou. Hoje pela manhã eu estava compartilhando o meu maná, né? Meu maná é minhas reflexões que eu faço em alguns textos das Escrituras que eu mando para algumas pessoas, amigos aqui da minha volta aqui e em Deuteronômio, né? Em Devarim, capítulo 6, dizia o seguinte, eu vou fazer um resumo, né? Dizia o seguinte: vocês guardem, obedeçam as minhas mitzvot, os meus mishpatim e os meus hukim, porque ele será justiça para vocês. Ou seja, Adonai está dizendo o seguinte: guardem meus mandamentos, os meus juízos e os meus estatutos. Guardem, no sentido de obedeçam, porque ele será considerado justiça para vocês. Então, a ideia do olhar de Adonai para o povo judeu é o seguinte: vocês são meu povo e eu os considero justos porque vocês obedecem os meus mandamentos, os meus juízos e os meus estatutos. E olha que os hukim são aqueles mandamentos que a gente não tem o entendimento do porquê que Deus ordenou, mas a gente obedece. Tá? Então, quando chega nessa época do Constantino, o meu olhar, ele vem cumprir isso aqui. Tá? Vejam que ele, primeiro ele odeia o povo de Israel. O Constantino odiava. Constantino se converteu ao cristianismo, ele mascarou a ideia dele. E ainda que ele se convertesse ao cristianismo, ninguém tem que se converter ao cristianismo. A palavra converter, que é techuvá, tem que fazer techuvá para Adonai. E quando alguém faz techuvá para Adonai, faz techuvá para a Torá de Adonai, para a obediência à palavra de Adonai. Então, e ele, como ele já odiava, como um edomita, como um imperador romano, ele já odiava o povo de Israel, e espiritualmente já inimigo do povo de Israel, ele tem que dar um jeito de dar um escanteio em Israel. Então ele começa a reinventar as coisas. Ele pega lá, eu adoro Mitra, eu adoro o Deus Sol no domingo, no primeiro dia da semana. Nós temos que dar um jeito de eu preservar essa minha adoração e ao mesmo tempo fazer uma mesclada aqui com o cristianismo de vocês. Então faz o seguinte: chega para lá no Shabbat e vamos colocar domingo. Aí ele consegue. Depois a sequência virá de outras coisas ali, a obrigação de trabalhar no Shabbat que ele determina, justamente para causar um problema para o povo de Israel, porque o povo de Israel não iria trabalhar. Um judeu preserva o Shabbat, ele não vai trabalhar, e isso vai causar um problema social para ele, um problema de relações financeiras, um problema social, um problema com o governo, na época com o imperador, e aí ele já está objetivando isso, ele já está destruindo, ele já está magoando, ele já está ofendendo. Aí depois vem aí, ao longo dos séculos, a perseguição, nos séculos 13, a perseguição na Espanha, em Portugal, e depois passa os séculos, vem a União Soviética, que faz os pogroms, né? A perseguição ao povo judeu, depois vem os povos europeus, vem o nazismo, e aí vai, né? E agora a gente vê o mundo composto por vários países no mundo, pessoas dessas várias nações também odiando o povo judeu. Mas o povo judeu, o que o povo judeu faz? Celebra o Shabbat. Não tem alteração.
Tá? Então, quando ele diz aqui que vai ofender e vai trocar os tempos, olha, ele vai mudar os tempos e a Torá, diz o texto em Daniel 7. Ele vai mudar os tempos e a Torá. Então, ele vai ofender o povo judeu, vai mudar os tempos e vai mudar a Torá. O tempo é tudo que está relacionado à cronologia do modo que Israel vivencia, obedece, né? As atividades, né? As festas. Então, as festas judaicas são alteradas. Essa Páscoa que se celebra hoje no mundo ocidental se não fosse algo espiritual, eu diria que é uma piada. Certo? Então, o dever da gente de obedecer a palavra de Deus, ela é permanente. Ah, mas o Paulo disse o seguinte em Romanos: os mandamentos são bons e santos e justos. Ou seja, ele está dizendo que Tov, né? São bons, ou seja, são perfeitos. E ele está dizendo mais ainda, são santos, Kadosh, ou seja, são sagrados. E estão relacionados a Tzadik, a justiça. Então ele assina embaixo dos mandamentos. Então não tem como alterar. Agora vamos olhar como que o cristianismo ele vai dar um chega para lá no Shabá, e eu vou mostrando para vocês aqui como estou, tá bom? Vamos olhar uns textos. Primeiro usando uma linguagem hoje, uma fake news. Tá, vou pegar um texto aqui. Isso eu apanhei em sites, em livros do cristianismo, tá? Para a gente poder falar o que eu li, o que eu vi, o que a gente tem em mãos, tá? Então é o seguinte: o sábado judaico foi substituído pelo domingo, o dia do Senhor. O sábado marca o fim da obra da criação e o domingo o fim da obra da redenção. Essa é uma frase retirada. Então olha só, ele marca o fim da criação e o fim da obra da redenção. Não houve fim da obra da redenção. A redenção não terminou ainda. A Geulah, nós estamos esperando a redenção. Certo? Mas quem crê em Jesus já é considerado justo. Mas se for considerado justo, eu creio que aquele que confiar totalmente, plenamente no Messias, ele é considerado justo. Eu creio nisso. Mas o que é ser justo? Justo é aquele que pratica a justiça. O que é justiça? Torá. Mas os gentios, tudo bem, o Paulo conseguiu lá fazer um resumo, né? Fez lá, se reuniu com Tiago, com os apóstolos, e aí fizeram os gentios obedecerem vamos dizer assim, 4 leis, 4 mandamentos. Mesmo assim, isso é a justiça para os gentios. Eles têm que seguir isso. Tá? Então, por exemplo, o gentil não pode comer carne sufocada, não pode comer carne com sangue, tal. Só que existem carnes que o gentil come, que estão dentro da categoria de carne sufocada ou carne com sangue. Relações sexuais ilícitas, idolatria, e outras coisas que levam à desobediência. Então, não tem isso. Isso aqui é uma argumentação teórica, uma retórica. Não, agora é o seguinte, o dia do Senhor. Toda vez que a gente ouve dia do Senhor, que a gente lê dia do Senhor nas Escrituras, se refere ao dia do juízo final. O dia do Senhor. Então, quando ele diz assim, o domingo é o dia do Senhor, é só para jogar uma palavra na cabeça das pessoas, para as pessoas falarem assim, o domingo é o dia de Deus. Não é. O dia de Deus é Shabá, porque ele determinou nas Escrituras. Mas vamos pegar outro texto. Em Atos 20, versículo 7, que eles vão usar. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Viu? Ele estava reunindo no domingo. Olha só, gente. A gente precisa ver o contexto do texto. Porque eu pegar esse versículo, capítulo 20, versículo 7 de Atos, e dizer que ali tem um mandamento para celebrar o domingo, é piada, né? Estão debochando com a minha consciência, né? Porque não tem nada ali de mandamento. Não há nada de mandamento ali. O que ele está dizendo? Terminou o Shabá. Eles estavam em Shabá. Se você olhar o contexto do texto, eles estavam em Shabá e terminou o Shabá. Então, quando é que termina o Shabá? Ao anoitecer do próprio dia da semana, sábado, né? Porque o Shabá começa ao anoitecer de sexta-feira e termina no anoitecer de sábado, considerando os dias da semana. E logo que começa o anoitecer do dia de sábado, que termina o Shabá, já é o primeiro dia da semana. A partir dali, veja bem, se às 18h30 do sábado terminar o Shabá, já é o primeiro dia da semana. Então o que o Paulo está fazendo?
obviamente ele não iria fazer nenhuma outra coisa ali no dia de Shabá, porque o Shabá é sagrado, ele não poderia fazer nenhuma outra atividade, nem sequer paralela no dia do Shabá era sagrado. Então ele terminou o Shabá, e aí ele começa, ele vai lá e faz um partir do pão, né, que é uma maneira, é um seudá, é uma maneira de confraternizar, de estarem todos ali em comunidade naquele momento, né? E ele diz, olha, eu vou ter que partir amanhã, então vamos aproveitar aqui um momento e vamos fazer um estudo aqui, vamos estudar as escrituras, vamos falar sobre as escrituras, que é muito importante que vocês saibam. Isso não seria permitido no Shabá, porque o Shabá tem um outro tipo de servir, né, de obedecer, de submeter ao Shabá. Então ele esperou terminar o Shabá e disse, bom, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque amanhã eu vou viajar. Então eu já vou tomar o momento aqui, ele vai até a meia-noite. Tá? Então ele pega ali no finalzinho do Shabá e vai até a meia-noite, o que prova, né? Ao anoitecer vai até a meia-noite, e ali ele se prolonga no que ele está falando ali, mas não há nada aqui que indique que é para trocar o Shabá para domingo, mas eles usam isso, acredito que eles usam isso. Outro texto, 1 Coríntios 16, verso 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazer isso também, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aí eles pegam esse texto e dizem, olha, viu, o Paulo mandou fazer coleta no primeiro dia da semana, é o domingo que é sagrado. Isso é falta de entendimento, é falta de conhecimento, falta de cultura, é ignorância em relação às escrituras. Porque não se pode movimentar com dinheiro no dia de Shabá. Nos é proibido. Para que mas não posso nem pegar dinheiro. Não é que você não possa pegar dinheiro, é porque nós evitamos toda e qualquer possibilidade de contato com dinheiro, porque isso poderia nos estimular a comprar ou a vender. Estou precisando comprar um negócio aqui para casa, eu vou ali rapidinho, vou comprar. É só uma coisinha, é só um parafuso. Eu estou precisando de comprar algo ali, vou ali rápido. Ou fulano quer comprar um negócio que eu tenho aqui, eu vou aproveitar, vou vender. Então não nos é permitido nenhum tipo de movimentação com dinheiro no domingo. A halahá, ou seja, as leis que os rabinos, os sábios criaram no passado, nos orienta até não usar dinheiro no bolso, para a gente não ficar tentado, tá? Diante de uma situação que nos conduz a... Então não pode. Então o que o Paulo fala? Ele diz assim, olha, no primeiro dia da semana, ou seja, em seguida que terminar o Shabá, vocês já estão reunidos para o Shabá, certo? As igrejas da Galácia, que está sendo falado aqui, já estão reunidas para o Shabá, porque o Shabá é o dia da reunião. Então, quando terminar o Shabá, no primeiro dia da semana, vocês façam a coleta para os santos. Quem são os santos? São, na verdade, sim, são todos aqueles que temem Adonai, mas ele está falando especificamente para o povo de Israel, para os pobres judeus, né, que estão passando alguma dificuldade naquela época do Império Romano. Mas então, veja, a colocação dele é no primeiro dia da semana, porque não pode fazer coleta no Shabá. Tamanho, o grau de sagrado que é. Outro texto, Mateus 28, de 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, porque ele não estava aqui porque já ressuscitou. Olha esse texto aqui, gente. E no final, ele diz assim, e no final, né, no final do Shabá, tá, quando já despontava o primeiro dia da semana, a Maria Madalena e a outra Maria foram lá no sepulcro. É claro, elas não estão engrandecendo o primeiro dia da semana, elas estão engrandecendo o Shabá. Por quê? Por que elas não foram no sepulcro? Afinal, puxa, era Jesus, era o Messias, era aquele ser maravilhoso que morreu, por que não ir no Shabá? Porque não nos é permitido no Shabá. O Shabá é sagrado, ele tem uma outra observância. Então, elas esperaram o fim do Shabá, por isso que o texto fala, né? No final do Shabá, quando já despontava, ou seja, se ele terminou às 18h30, vamos dizer que fosse, né? Podia ser 18h30, 18h45, não sei, tem que ver em cada lugar, né? Mas assim, quando ele terminou o Shabá e começou a despontar o primeiro dia de semana, aí elas foram até o sepulcro. Mas não porque o primeiro dia de semana era sagrado, não. O sagrado era o dia que elas não foram no sepulcro, que era o Shabá. Dá para entender isso? Vamos adiante.
João, capítulo 20, versículo 19 e 29. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos lá. Jesus aparece no primeiro dia da semana, mas veja os detalhes do texto aqui, tá? Diz o seguinte: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Agora é o seguinte, ó, terminou o Shabá, passou a noite, né, do domingo, né, que começa ao anoitecer de sábado, né? Passou a manhã e chegou a tarde. E aí os discípulos ainda estão ali reunidos. Eles já estavam reunidos para o Shabá e eles continuam reunidos ali porque eles estão até com medo de sair dali. Porque eles receiam a perseguição que virá sobre eles. E eles estão ali preservados. Aí o próprio Jesus, o próprio Yeshua, também respeita o Shabá e não vai no Shabá, ele vai no primeiro dia da semana. Certo? Ele vai lá. E aí ele vai conversar. Ou seja, ele não vai ali para observar o Shabá, ele vai ali para ter um shiur, um ensino. Ele vai passar algo para os discípulos naquele dia. Agora não é porque ele apareceu na tarde de domingo que o domingo se tornou sagrado. Yeshua apareceu em todo dia da semana, ele se deslocou em todo dia da semana, certo? E se for, então é a tarde de domingo que é sagrado, então todos os cultos nas igrejas deveriam ser só à tarde, porque Yeshua apareceu à tarde. Então veja, não tem fundamento, mas esses são os argumentos. Mais um texto, Atos 2, versículos de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse texto diz o seguinte: e cumprindo o dia de Pentecostes, quando é que vem o cumprimento do dia de Pentecostes? Então, o que a Torá nos diz? Nós temos que contar 7 Shabbatot, né? 7 Shabbat, vou botar no singular para entender, 7 Shabbat, e no primeiro dia após o último Shabbat, quando vai fechar os 50 dias, certo? É o dia de Shavuot, que é o dia das primícias, o dia da colheita das primícias. Então, os discípulos estavam rigorosamente cumprindo o Shavuot. E veja que Atos 2 não se refere a gentios. Se você olhar, eram judeus. Até que eles estão falando em outras línguas, mas eram judeus da Capadócia, da tal lugar, de não sei o que, não sei de onde. Como não são todos eles galileus, como é que nós estamos ouvindo eles falar assim? A ideia é de que os judeus estavam ali cumprindo. Não tinha lógica a gentil estar cumprindo Shavuot. Não tinha lógica a gentil estar cumprindo Pentecostes, porque nem sequer tinha chegado ainda o evangelho para os gentios. É claro que poderia ter um gentil aqui, um gentil ali que já cria em Yeshua, como a gente vê nos evangelhos, mas não cumprindo o Shavuot, porque Shavuot é um evento, uma das 3 festas que os judeus praticam em obediência à Torá. Então eles estão ali rigorosamente cumprindo. E aí quando chega o dia das primícias, e isso tem bastante lógica conceitual, quando chega o dia das primícias, é que eles recebem, né? Então aparecem chamas, aparece algo como se fossem chamas sobre a cabeça de cada um dos 120 discípulos, e também um vento impetuoso sopra naquele lugar que eles estão reunidos. E aí eles são cheios do Espírito Santo. Então vamos entender isso aqui. Quando é que a Torá foi outorgada? No dia de Shavuot. Houve a contagem dos dias a partir da Pessa, da Páscoa. E aí, vamos entender isso aqui. Por que é o Shavuot? Shavuot é a coleta, né, e a apresentação a Adonai das primícias. Ou seja, eu reconheço que tudo que eu produzi com as minhas mãos, com as minhas capacitações, eu devo a Adonai. Então eu levo as primícias a Adonai e elas são sagradas, certo? Então quando agora nós temos ali os discípulos reunidos, e aí vem todos esses eventos que eu estou falando em Shavuot, e eles são cheios do Espírito Santo, o que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo? Eles vão falar uma língua estranha? Não é isso. Esse não é o sentido dela. O ser cheio do Espírito Santo faz uma referência a Adão e a Moshe, por exemplo, aos profetas. Qual é a ideia? É de que
Adonai envia o seu espírito, seu fôlego, seu vento. A palavra espírito é rua, assim, rua, em hebraico é vento. Então ele envia o seu vento, o seu fôlego. Então aqueles 120 discípulos ali, eles estavam agora renascidos, recriados. Igual em Adão, quando ele sopra nas narinas, né, conceitualmente, nas narinas de Adão, ele se torna alma vivente ali. Então ele soprou, né, rua. E agora Adonai sopra o seu rua, cumprindo as promessas. E aí eles vão receber esse espírito, eles vão ser vivificados. E agora, uma vez que eles estão vivificados, eles vão estar aptos para então proclamar a palavra de Deus, que é falado lá de os mistérios de Deus. A palavra mistério não tem nada de alguma coisa assim, isso aqui era um mistério. Não, a palavra mistério, tanto a tradução grega como voltando para o hebraico, tem sentido daquilo que ainda estava oculto para o pessoal, né? Mas agora vai ser manifesto. Então é óbvio que eles estão aqui. Primeiramente, eles estão cumprindo 7 Shabá, né? No plural Shabbatot. Eles estão cumprindo 7 Shabá, e aí vira o primeiro dia, vira então agora Shavuot, Pentecostes, como é traduzido em grego. Então, aí o cristianismo viu, é o domingo. Não, mas ele esqueceu que eles cumpriram 7 Shabá, que era sagrado. Não tem Shavuot, não tem primeiro dia de Pentecostes sem ter 7 Shabá. Porque o foco é o Shabá e não o primeiro dia. É a contagem do Shabá que tem valor, e não o primeiro dia. Ele não tem nenhuma, ele não é engrandecido nas escrituras, tá? Agora eu quero mostrar para vocês outros textos de relevância. Só mais um texto aqui. Mais um texto. Ele diz assim, Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí eles falam assim, viu, é domingo que o João foi arrebatado. Não. Se você olhar o texto e o contexto, o dia do Senhor é o dia do julgamento. Se você olhar Apocalipse, o que é Apocalipse? É o julgamento. Então ele foi arrebatado, e isso é fácil de ver no texto. Ele foi arrebatado no dia do julgamento. Tanto é que ele viu todo o processo do julgamento, ele viu todas as etapas do julgamento. Então o dia do Senhor não tem nada a ver de engrandecimento de domingo nenhum. É uma aberração teológica esse tipo de comentário. Agora vamos ver textos que engrandece e colocam no seu devido lugar o Shabá. Mateus 12, de 1 a 4, o Filho do Homem é Senhor do Shabá. Marcos 2, 27 e 28, que diz que o Shabá foi feito para o homem. Aí o pessoal desconsidera, mas ele está falando de Shabá, não está falando de domingo aqui, reparou? Ele está dizendo assim, o Filho do Homem é Senhor do Shabá, ou seja, ele tem o senhorio sobre o Shabá, e o Shabá foi feito por causa do homem, ou seja, para que o homem tivesse repouso, para que o homem tivesse descanso, para que o homem se dedicasse às solenidades, para que o homem se dedicasse a Adonai. Tanto é que você olhar nas escrituras, tudo é Shabá. O dia tal do Shabá, tem o evento tal do Shabá, tem o Shavuot que é Shabá, tem os anos sabáticos que tem a ver com Shabá, tem Yovel, né, que também tem a ver com o jubileu, né, que tem a ver com Shabá. Então o Shabá foi criado por causa do homem, ou seja, para que o homem, o Deus não precisa de Shabá no sentido bíblico da coisa, ele precisa descansar. Não, ele não precisa. O Shabá foi feito por causa do homem, para que ele usufrua o Shabá de uma maneira sagrada, santa, dedicada a Adonai, para que ele possa focar em Adonai e entrar nesse dia de eternidade. A gente diz que o Shabá é o dia de eternidade. A gente passa 6 dias de dia terreno, e quando entra no Shabá é o dia da eternidade. A gente tem uma experiência de dia da eternidade, tá? Vamos a outro texto. Mateus 24, 20. O Senhor declara que a fuga dos discípulos nos períodos de tribulação não deveria ocorrer no Shabá, pois isto certamente os encontraria desprevenidos por estarem envolvidos na preparação e santidade desse dia. Está lá, né? Jesus diz assim, roguem, orem para que não aconteça o dia da perseguição no dia de Shabá. Por quê que ele fala isso? Por que ele não fala, rogue para que não aconteça no domingo, que é o dia santo daqui para frente, ele vai ser santo. Não, ele está falando com judeus que estão ali com ele, não? Porque a mensagem de Jesus é para os judeus. E aí ele diz, roguem para que não aconteça no dia de Shabá, que no dia de Shabá vocês vão estar tão focados, reunidos inclusive para a celebração do Shabá, que não vão, nem iriam perceber, nem teriam tempo de qualquer tipo de fuga, né? Seria, se eu fosse um general romano, que dia que eu atacaria os judeus? Eu atacaria no Shabá,
porque eles estariam concentrados, dedicados a Deus, eles totalmente desprevenidos em relação às coisas da terra, né, do mundo, porque, como eu disse, é um dia de eternidade. Tá? O texto, Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontaram o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Então, olha, vejam que eu já citei esse texto. Mas ele engrandece o Shabá. Elas foram exatamente em respeito ao Shabá, elas foram no outro dia. Elas observaram o Shabá. Vamos mais adiante. Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. De um Shabá. Por que ele está falando isso? Porque é o máximo que se pode caminhar num dia de Shabá. Dá menos de 1 quilômetro, 900 metros. Tá? Vamos fazer uma arredondagem, 900 metros. Então eles respeitavam. A gente não pode se deslocar muito mais do que um dia o que nos é permitido no dia de Shabá. Reparem que o próprio Yeshua está respeitando isso. E ele aparece num lugar que lhes permite esse encontro. Tá? Eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, ou seja, eles estavam no Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém, e eles se deslocaram para Jerusalém. Por que eles se deslocaram? Porque essa distância aqui era permitida no dia de Shabá. Então eles estão respeitando o Shabá. Os apóstolos estão respeitando o Shabá. Está notando isso? Vamos mais outro. Atos 13:14. Os discípulos procuram uma sinagoga para pregar. São acolhidos com atenção e aproveitam para pregar sobre Yeshua. Nos versículos 16 e 41. Acrescentando que em todo o Shabá são lidos os ensinamentos de Deus na sinagoga. Então eles vão lá e procuram a sinagoga, que se reúne no Shabá, né, em cada Shabá. E eles são bem recebidos, porque eles vêm ali para estudar, para compartilhar os ensinos da Torá. E com o consentimento de todos, né? E ali eles aproveitam porque no Shabá todos os Shabá são lidos os ensinamentos de Deus, ou seja, eles não foram no domingo, eles foram no Shabá, porque o Shabá era o dia da reunião do povo que teme a Deus e no dia dos estudos das escrituras de maneira coletiva. Tá? Sabe aquele texto de Hebreus que fala assim, não deixar de congregar-vos como é costume de alguns? Ele está falando desse ajuntamento aqui do Shabá. Não tem nada a ver com domingo, mas o pessoal transformou a ideia no domingo. Vamos mais outro. Vamos pegar mais 4 textos. Atos 13:42. Os discípulos receberam o convite tanto dos gentios como dos judeus, no verso 43, para retornarem no próximo Shabá e continuarem a maravilhosa pregação sobre Yeshua. Veja que Atos 13 assim, olha, voltem no próximo Shabá então, que a gente tem de novo, nós nos reunimos de novo para estudar a Torá, os profetas, né? E vocês nos tragam esse ensinamento maravilhoso sobre o Messias. Eles não falaram, voltem amanhã que é domingo. Eles falaram, voltem no próximo Shabá. Olha a respeitabilidade pelo Shabá. E notem que está em Atos 13, então a partir de Atos 10 nós começamos a ver techuvá de gentios, conversão de gentios. Então aqui Atos 13 está mostrando que até os gentios que se convertiam ao Deus de Israel, eles também seguiam a obediência ao Shabá. Mais um. Atos 13:44. Quase toda a cidade veio no Shabá seguinte para ouvir o que os discípulos tinham ainda para falar. O que ele está falando aqui? Quase toda a cidade compareceu no Shabá. O Shabá era o dia de reunião solene. E eles não vieram no domingo. Eles vieram no Shabá, gente. Vai mais um. Atos 15:12-21. Os apóstolos não incluíram o Shabá entre os temas proibidos? O que eu quero dizer com isso? Atos 15 fala aqueles mandamentos que os gentios deveriam seguir, certo? Ou seja, as proibições. Vocês não podem comer carne sufocada, não podem adorar ídolos, não podem comer sangue e não podem ter relações sexuais ilícitas. Por acaso aqui tem alguma proibição de Shabá? Daqui para frente vocês estão proibidos de celebrar o Shabá. Isso aconteceu no ano 326. Antes já teve uma tentativa. Eu falei no vídeo anterior, já teve uma tentativa de Roma e Alexandria em romper com o Shabá e celebrar o domingo. E aí, em 326, Constantino aproveita e já faz essa mudança. Mas veja que até para os gentios não há proibição do Shabá, porque o Shabá continua sendo Shabá. Não tem nada a ver com o domingo. Mais um texto. Atos 16, 11 e 15. Paulo é encontrado aqui nesse texto procurando um lugar de oração no Shabá.
veja bem, ele sabe que o povo está reunido no lugar de oração porque é Shabá. Ele sabe, ó, o povo está reunido. Aí ele vai lá e vai ter com o povo lá para orar com eles. E vai ter que partir, ele vai ter um momento com os irmãos ali. Então reparem que ele não procurou assim, vou procurar no domingo, porque domingo é o dia que eles congregam. Não, ele sabia que era Shabá. Então, veja, gente, a grandeza do texto. Tem outros textos aqui que eu poderia falar para vocês, né? Em Atos 17, Paulo novamente aproveita o dia de chamar para pregar numa sinagoga. Agora, olha Atos 18, que interessante. Já para os gentios, Atos 18, verso 1 a 4. E depois disso, partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e todo o Shabá disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Olha aqui, gente, esse texto aqui é marcante. Não, mas é judeu que segue o Shabá. Nesse texto fica muito evidente que os gentios, os goim, né, os gregos aqui citados, que se convertiam, faziam techuvá, que se convertiam ao Deus de Israel, eles seguiam o Shabá, porque é óbvio, se eu me converto ao Deus de Israel, a Deus, né, vou até tirar esse Deus de Israel, vou colocar assim, eu me converto a Deus, eu tenho que converter aos mandamentos de Deus. Então, quem se convertia entre os gentios seguia os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? O Shabá é um dos mandamentos. Então, repare o seguinte, e depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Corinto é uma cidade gentia, né? Então ele chega lá e todos os sábados, ou seja, em todos os Shabatot, ele disputava na sinagoga. Onde? Na sinagoga. E convencia judeus e gregos sobre o Messias. Então veja, gente, é tão evidente aqui, ele partiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto é uma cidade de gentios, de gregos. Aí ele se reúne todos os sábados, não é domingos, na sinagoga, não é nos templos cristãos, é nas sinagogas. E ali ele convencia judeus e gregos, gentios, de que Yeshua era o Messias. Então, se ele convencia judeus e gregos, porque os gregos estavam ali, reunidos na sinagoga, não tinha domingo. E eu quero deixar aqui um texto de Salmo que é muito interessante, para você refletir. Grande paz tem os que amam a tua Torá, para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. Grande shalom tem os que amam a tua Torá, para eles não há tropeço, ou seja, não caem. Você já reparou para ver que impérios sumiram e o povo de Israel continua? Eles seguem a Torá, nós seguimos a Torá. Como judeus nós obedecemos a Torá, como judeus nós amamos a Torá, como judeus nós não temos outra Torá senão a que Adonai nos deu. Então nós recebemos em obediência a isso, como o resultado é grande shalom. E para nós não há tropeço, ou seja, a gente continua a nossa caminhada, a gente continua a nossa vida. Então veja, o que eu mostrei aqui nesse vídeo hoje é que as argumentações são bobas, infantis, retóricas, tolas, fúteis e ignorantes, no sentido de desconhecimento das Escrituras. O Shabá é o dia eterno, é o dia que Adonai nos deu para obedecer. E todo aquele que faz techuvá, seja judeu ou gentil, não segue domingo, segue o Shabá. Espero que você tenha também gostado desse vídeo, tenha se tocado. E se você ainda tem alguma dúvida em relação ao domingo, perceba que é só Shabá mesmo, tá? E qualquer coisa, pode entrar em contato. Eu amo quando alguém entra em contato comigo, eu gosto de responder. Toda semana eu tiro um dia para ler as mensagens e responder. Eu vou responder, tá bom? Então, que Adonai te abençoe, te encha de shalom, sobretudo se você guarda o Shabá, que venha grande shalom na sua vida. Até mais!